Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Seja bem-vindo à Escola Justiniana. E na aula de hoje nós teremos como tema Planejamento da Pastoral Vocacional. E será conduzida pelo padre Albino Tiago, religioso vocacionista e provincial aqui do Brasil. Iniciemos com a oração, clamando a presença de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que me chamais do mundo exterior para o mundo interior, inspirai as nossas ações e pensamentos e elevai para vós a minha mente e o meu coração. Fazei que pela vossa graça, cada palavra, pensamento e gesto, a partir deste momento, seja sempre sinal da vossa glória, do vosso amor e da vossa vontade. Amém. Boa aula. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o planejamento do trabalho vocacional, né? Observar e entender, de fato, quão importante é, né, que nós planejemos o trabalho, né? Qualquer trabalho que na igreja que a gente deve implementar, sem dúvida alguma, a gente tem que fazê-lo e fazê-lo com toda a dedicação, com todo o cuidado, né, com toda a maestria, e de forma planejada, de modo que a gente possa surtir um efeito desejado, né? Nosso desejo, então, nessa formação, é que a gente possa, aos poucos, partilhar e meditar e entender que, né, tão somente a boa vontade e a disposição, né, não fazem, não ajudam, não contribuem para fazer, não é o suficiente, melhor dizendo, para se fazer um trabalho vocacional de qualidade, né, ou qualquer outro trabalho na igreja. É preciso parar, é preciso planejar, é preciso organizar, é preciso fazer um estudo de causa para justamente a gente poder fazer um trabalho que possa tocar o coração do nosso público, que possa fazer um compromisso, levar a mensagem do Senhor. Hoje estamos vivendo num mundo muito diverso, né, com nos deparamos com tantas situações, então mais do que nunca é necessário que a gente pare, pense, organize, veja, reveja, para justamente a gente poder propor um trabalho de qualidade para que a gente tenha adesão nesse processo. Por favor, desliguem o microfone, eu acho que é Valmir. Desliga o microfone, por favor, para que a gente tenha, então, né, que o nosso trabalho possa surtir efeito, né, que não basta tão somente fazer, como eu dizia, basta tão somente a disposição e a boa vontade, mas é necessário que a gente gaste as nossas energias e todo o nosso esforço em um trabalho que a gente possa ver, como é que se diz, surtir efeito, né? Surtir efeito e assim a gente poder, né, tornar o nosso mundo cada vez mais, né, o nosso meio cada vez mais um meio onde a gente fala e é ouvido, onde a gente propõe, né, e recebe também da parte do outro uma contrapartida, né, e onde o processo de discernimento, o serviço de animação vocacional vai então acontecendo de forma que toque a todos, de forma, né, que possibilite com que, né, o nosso meio, a nossa igreja se torne cada vez mais, né, uma igreja toda vocacional. Então, vamos lá para o nosso slide. Então, claro, vocês podem interferir, podem falar à vontade, né, o que eu puder ajudar está aí à disposição, para poder responder também, responderei, senão, as outras coisas que eu não puder responder, a gente joga para o santo, né? E aí, o Senhor, em sua infinita misericórdia, para o santo, e o Senhor vai dar inspiração para todos. Vamos lá, começo com três recortes bíblicos, né, três
versículos bíblicos que vai nos ajudar nesse processo de justamente pararmos e pensarmos na necessidade de um planejamento. Lá em Jeremias 29:11, a gente vê assim: conheço meus projetos sobre vocês, projetos de felicidade, não de sofrimento, para dar-lhes um futuro de esperança, e uma esperança. Assim, nos propõe o Senhor. Em Provérbios, nós vemos: onde há conselhos e projetos, onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. E lá em Lucas 14:28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Então, a própria palavra do Senhor já nos traz algumas dicas dessa importância de justamente a gente sentar, calcular, organizar as coisas de modo que a gente consiga, de fato, prestar um serviço de qualidade, de modo que a gente consiga falar e recorde, ser ouvido, e ser entendido, que é uma das coisas que é importante para todo bom serviço de animação vocacional. A gente falar ao público, a gente propor um serviço, e o outro entender e aderir à proposta que a gente está propondo, e assim poder meditar, questionar e viver uma vocação. Prossiga. Porém, São Justino já nos dizia na Ascensão, porém, habitualmente, não podemos ocupar simultaneamente diversos lugares e funções que não sejam verdadeiramente distintas e separadas pela sua natureza. E eu peguei essa frase de São Justino na Ascensão para justamente recordar a nós também que o planejamento passa por essa atitude onde eu me coloco à disposição um outro com o outro e assim vou evitar o amadorismo e vou evitar estar sobrecarregado, fazer as coisas por fazer, ou então estar sobrecarregado, querendo abraçar o mundo com as pernas, quando, na verdade, eu não consigo tal coisa, e se eu ainda sigo, ainda faço meu trabalho vocacional dessa forma, claro que eu vou me cansar, e daqui a pouco vou fazer as coisas por fazer, e aí o meu trabalho, que poderia ser um serviço, muitas vezes vai se transformar num desserviço, porque a forma de conduzir, e a forma com que eu vou agir vai acabar possibilitando, muitas vezes, algumas ações incorretas, como sobrecarregamento, como eu estar sobrecarregado traz para mim, traz para a pessoa uma falta de paciência, daqui a pouco a pessoa que deveria estar suscitando e cultivando, na verdade, afastando, excluindo por conta do humor, por conta da série de coisas que teve que abraçar e que não conseguiu servir com qualidade. Então, simultaneamente, diversos lugares, diversas funções, nós não conseguiremos fazer, conseguiremos fazer. E o papel do planejamento é justamente para isso, para justamente nos fazer entender que eu tenho uma função, o outro tem, o trabalho deve ser em conjunto, e em conjunto, de forma planejada, programada, a gente vai conseguir fazer muito mais, seguir adiante, E para todo o processo, claro, de processo de discernimento vocacional, processo de serviço vocacional, de planejamento, nós temos que entender que o grande agente é, sem dúvida alguma, o Senhor. Prossiga. O agente primeiro da formação, como nós sabemos, é o nosso Deus, é o verdadeiro animador vocacional, que nos chama a vida, que nos chama a fé, que nos chama a uma vocação específica, como nos recorda São Justino do Solino, como nós vemos tantas outras pessoas indicarem quando falam de serviço de animação vocacional. Claro, nós somos, claro, esses servos do Senhor, que na disponibilidade, e com toda a boa vontade, com toda a dedicação e por força da missão, segue tentando anunciar, tentando servir e se colocando a serviço do Senhor. Vamos. Quem se deixou encantar por Deus, encanta, cativa, conduz, acompanha com leveza, de fato, para que a gente parte sem dúvida alguma, dessa consciência de que o Senhor é quem nos chama e, claro, tem que lembrar outra coisa que é importantíssima, que para a gente poder prestar, e vocês com certeza já ouviram por aqui, que para a gente poder prestar um serviço vocacional de qualidade, e poder fazer as coisas da melhor forma possível, claro, temos que viver bem a nossa vocação, consciente daquilo que a gente quer, e feliz na vocação que a gente está vivendo, que esse é o primeiro ato,
vamos dizer assim, o primeiro ato que nos conduz e que conduz a um serviço de animação vocacional de qualidade, né, que possibilita um serviço vocacional de qualidade, é eu estar vivendo bem a minha vocação. Se eu não estou vivendo bem, então, se eu estiver arrastando, entendendo a minha vocação como peso, eu não deveria estar fazendo serviço de animação, é claro, né? Mas se eu estiver por força da obrigação, sem dúvida alguma, né, esse serviço não vai surtir efeito, né? Porque vai ser um fardo pesado para mim e eu acabarei agindo de forma incorreta e sendo um mau testemunho para o outro. Né? Ele sempre costuma dizer que, né, muito mais do que falar, o testemunho fala muito, né? E de fato, no serviço da animação, com certeza, isso cabe de forma bem precisa. Então, se eu não me canto, se eu não vivo uma vida com leveza, se eu não vivo uma vida com alegria, eu posso planejar o projeto mais bonito do mundo, mais encantador, mais cativante, né? Aí vai estar faltando alguma coisa, como se estivesse faltando algo. Isso é importante a gente levar em consideração. Então, no meu serviço de animação vocacional, em qualquer missão que eu realizo na igreja, né, primeiro eu tenho que estar feliz naquilo que estou fazendo, né, na vocação que estou realizando, na missão que estou realizando, para poder, assim, né, cativar, né, tão somente pela minha ação, pelo meu olhar, pela minha fala. Vamos planejar, vamos ver o que é, né? Planejamento é um exercício essencialmente prático, mas que necessita de uma boa fundamentação teórica para ser desenvolvido adequadamente. Prático e teórico, isso aí tem que ter em mente. Vamos lá, prossiga. Não, meu filho? É um desejo que oferece a possibilidade do sujeito se organizar, o sujeito organizar a sua biografia, conhecer mais a si próprio, compreender a conjuntura com que está inserido, organizar planos, né? Claro, planejamento, claro, é a parte da minha. Aquele ato de me conhecer e de ver como é que eu vou conduzir as coisas. Sabe? Vamos lá. Planejamento é uma ferramenta que ajuda a determinar o que um grupo de pessoas deve executar para alcançar seus objetivos de maneira melhor organizada. Uhum. Para ajudar na nossa reflexão, né, e sobre o planejamento. Meu irmão, minha irmã, você dirigiria um carro sem saber dirigir? Você pegaria um carro sem saber dirigir? Você se jogaria em alto mar sem saber nadar? Você pilotaria um avião que não sabe sequer manusear? Comandaria um navio sem uma bússola para guiar? São questionamentos simples, mas que nos ajuda nessa nossa meditação acerca do planejamento. E vai possibilitar com que o nosso serviço de animação vocacional seja um serviço mais eficiente. Porque justamente a gente só vai fazer essas certas coisas se a gente, de fato, tiver um controle, um cuidado, se a gente souber como coordenar as coisas. Então, se há um planejamento no nosso serviço de animação vocacional, sem dúvida alguma, se é um projeto, se há tudo organizado, o serviço fluirá com mais tranquilidade, com mais qualidade e, repito, né, terá um pouco mais de adesão, né, e eficiência. Organização, planejamento, comparação, cooperação, comprometimento, maturidade, sintonia, discernimento, boa vontade. São coisas que são importantes, né, para justamente um serviço de animação vocacional. Né? Organização de observar, de justamente planejar as coisas, deixar tudo em ordem, né? Não fazemos um trabalho de forma isolada, né? Em todo trabalho vocacional, qualquer serviço da igreja, é necessário comprometimento, maturidade, uma sintonia que nos leve, né, a agir, né, em sintonia com o outro, em comunhão com o outro, que nos leve também a ver a realidade, a qual nós estamos pisando,
né, e que nos dê a capacidade também de agir de forma com a realidade que nós estamos pisando, né. Claro que para isso também é necessário um discernimento, né, discernimento, a capacidade de olhar, de observar, de programar, de ver, de rever, de entender, de querer acolher, né, de se inserir na realidade que a gente se encontra, de procurar observar aquilo que se tem necessidade de observar o outro, de observar o meio que a gente vai trabalhar, para a gente poder seguir. Tudo isso, é claro, sem dúvida alguma, nessa atitude de boa vontade, né, nessa disposição para poder colaborar, e com esse coração aberto para poder servir, e para poder servir de acordo, né, com a necessidade de cada comunidade, de acordo com a realidade do grupo que a gente vai direcionar o nosso trabalho, de acordo com as necessidades e com a realidade de cada paróquia que a gente está, no meio que a gente se encontra, se é rural ou se é urbano, diante dos grupos, se são grupos de jovens atuantes na igreja, se são pessoas nas escolas, se são gente em outros meios, né? Então, tudo isso é necessário, organização, planejamento, comprometimento, maturidade, né, sintonia e boa vontade. Planejar é um processo, portanto, ele não é feito só de uma vez. São vários encontros para dar conta de todas as etapas do planejamento. É bom garantir intervalos de alguns dias entre as etapas do processo para apurar o olhar crítico sobre o que foi construído anteriormente. De fato, né, para a gente construir um edifício, a gente para e planeja, organiza, vê e observa todas as condições para que aquela estrutura que vai ser feita, né, ela possa ser uma estrutura resistente, né, e que possa gerar e que possa durar séculos. Assim também o serviço de animação vocacional, né? Todo o nosso planejamento, desde o planejamento de um encontro de jovens que a gente faz para um final de semana, ou para só uma parte da manhã, como todo o processo, o projeto, o plano anual de animação de serviço vocacional, tudo isso é necessário e deve ser feito não só de uma vez, deve ser uma coisa rezada, pensada, trabalhada, discutida, observada, né, onde a gente vai aos poucos construindo, aos poucos pensando, aos poucos colocando no papel. É claro que a gente, né, que já muitos de nós já somos veteranos no trabalho, já temos noção das coisas, né, e muitas vezes caímos até no erro de dizer assim, não precisamos mais de planejamento, porque já está tudo na nossa cabeça, mas veja, nós estamos vivendo, né, num mundo que muda muito rapidamente, então é mais do que necessário que a gente tenha sempre isso em mente, né? Um bom projeto, ele passa por muitas mãos, um bom projeto, ele observa, tem um estudo da realidade, e um bom projeto não é feito somente de uma vez, né? Não é algo linear, por exemplo, terminamos uma parte, fazemos outra, voltamos na primeira, para garantir a coerência do planejamento, temos que rever e às vezes quer fazer outras partes, é como o movimento de uma espiral, que se desenvolve em círculos, mas ampliando suas áreas. Quantas vezes a gente, o nosso trabalho vocacional, no serviço da igreja, a gente está fazendo uma coisa, se envereda por um caminho, propõe um trabalho, daqui a pouco a gente vê que não é bem assim. Tem que rever, tem que repensar, tem que organizar, então essa capacidade de abertura, né? Essa abertura, podemos dizer assim, a ação do Espírito, né, que fala pelos outros, que fala pelo meio, também é importante para que nosso projeto de animação vocacional, nosso planejamento seja algo que, de fato, né, surta o efeito desejado. Né? Outra coisa importante é que não começa do zero, né? O trabalho do novo ano, por exemplo, dá sequência ao ano anterior. O ponto de partida é sempre a avaliação do que já foi feito, do que já foi desenvolvido. Somente no caso de um projeto pastoral ser totalmente inédito é que podemos abrir mão dos processos avaliativos. Então,
Outra coisa se pensar e se observar em cada projeto que a gente se propõe a realizar, né? Às vezes a gente pensa assim, agora eu vou fazer, né, um encontro com os coroinhas, mas já teve alguma coisa na sua paróquia, né? Eu já tenho um grupo ali que já trabalha, já teve algumas atividades nessa área, então vamos ver como é que a coisa aconteceu para que a gente possa fazer algo que possa, né, envolver, que possa tocar e que possa direcioná-los a viver de forma correta. Então, a gente não pega nada, sobretudo quando a gente já tem um serviço vocacional, né, caminhando na vida da nossa comunidade. Não é cada ano, a gente sabe que a gente diz assim, a gente sempre costuma dizer, cada ano é um ano, mas tem que ter em mente, né? A gente colhe os frutos do passado, a gente observa, pensa, observa o que foi bom, o que não foi bom. A partir daí a gente vai vendo, avaliando, crescendo e refazendo. É dinâmico, ou seja, feito e refeito à medida que o trabalho se desenvolve. Planejamento escrito, orientação, mas não é estático, pode demandar mudanças durante a sua execução. Ele indica a direção, mas não pode ser engessado. É outra coisa importante, né? E muita gente fica maluca, porque, por exemplo, pensa uma coisa, daqui a pouco não consegue executar. Ou pensa uma atividade, daqui a pouco vê que aquela atividade já foi dada em excesso, então tem que mudar. E aí a pessoa entra muitas vezes em parafuso por conta disso. Mas no serviço de animação vocacional, sobretudo lidando com jovens, a gente tem que ter em mente, né, essa dinamicidade. Ou a gente se abre a dinamicidade, ou a gente vai ficar fazendo de conta que está promovendo algo, né? A gente vai lá, oferece, aparece 2, 3, e a gente se dá satisfeito, achando que está tudo certo. Não que a gente vai desconsiderar esses 2 ou 3, né? Mas aí, só que a gente, ao invés de ser dinâmico, ao invés de evoluir, ao invés de dar passos, a gente continua, né, sempre oferecendo um feijãozinho com arroz, né, básico, que a gente está acostumado a fazer, e que a gente sempre fez, e que na nossa cabeça sempre deu efeito, sempre fez efeito, e aí, né, a gente acaba, né, ficando, né, fazendo um trabalho vocacional reduzido, né, um trabalho vocacional de baixa, de pouca qualidade. Então, isso é importante, essa dinamicidade que nos leva a entender e justamente também perceber, né, que esse processo dinâmico nos faz perceber o quanto é necessário, né, nos nossos serviços de animação vocacional, a gente também está em contato, né, em contato com os outros, vendo que os outros precisam e tendo essa capacidade de ir evoluindo, né, de ir superando velhos costumes, que foram bons no seu tempo, que ainda hoje são bons, mas que precisam ser reformulados. Né? Essa capacidade de reformular, eu acho que é importante, né? Tem gente que quer passar a vida toda, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, dando uma formação, né, utilizando, muitas vezes, né, aquelas folhinhas, vamos dizer assim, aquele materialzinho que utilizou desde quando começou a fazer o serviço de animação vocacional. As fichinhas que usou lá no primeiro encontro, lá em 1900 e bolinha. A fichinha é boa, é interessante, sem dúvida alguma, ajudou naquele tempo, pode ajudar hoje, mas se eu não entender que hoje o mundo é outro e que eu preciso evoluir, aí eu não vou conseguir falar o coração e falar a mente daqueles, né, dos jovens, e a conexão não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? E é por isso que muitas vezes o nosso serviço de animação vocacional não flui como deveria. Que a gente, né, estatiza, engessa as coisas, tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser dessa forma, tem que ser desse modo, porque se não for, não tem verdade. Né? E aí vem 2, 3, o negócio, até tem surto e tem um bom número, mas assim, é como se fosse falando, aí a gente fica como se estivesse falando ao vento. Então, essa dinamicidade de procurar, de ver que o planejamento escrito, ele orienta, mas também de ver que nós temos que ter essa liberdade, né, de ver as demandas, as mudanças, de propor mudanças e de ter essa capacidade de transformação, né, isso é importante, de renovação, isso é importante para o seguinte. É participativo, a ideia de uns pensarem por outros, executarem, é arcaica e pouco eficiente. É fácil viajar na maionese quando você
quando não é você que vai fazer o trabalho. Portanto, quem vai executar deve também pensar o que será feito. O percurso do planejamento ajuda a criar sintonia na equipe e revelar os talentos individuais, além de reforçar o sentido de responsabilidade sobre o plano pastoral. Assumimos muito mais e com mais satisfação que nós mesmos produzimos do que o que vem pronto para que somente executarmos. É outra coisa importante, né? Todo planejamento, todo processo, né, de planejamento no serviço de animação vocacional deve ser construído em mutirão. Em mutirão. Não é o animador vocacional, por exemplo, responsável pela animação vocacional, ou o coordenador da equipe que vai chegar com tudo pronto, determinado, certinho, tudo no papelzinho, e aí pronto, e a gente só tem que executar. Aí não vai surtir efeito. Aí não vai ser uma coisa de qualidade, aí não vai ser um trabalho em mutirão. Por exemplo, muitas vezes, a pessoa que está na coordenação tem até uma capacidade ampla, é até dinâmica, né, até cheia de ideias. Mas tem que dar abertura para que os outros falem. Porque muitas vezes eu estou olhando tudo por um prisma, mas tem uma série de situações que precisam do meu olhar, que os outros detectam, que eu não estou detectando, porque eu já estou condicionado a, né, agir como aquele que dita tudo, organiza tudo. Não, um bom projeto é aquele onde todos participam. Porque todos saberão do que se trata e todos executarão, né, de forma plena e feliz o projeto, né? Mas se um só que faz e traz o pacote, vai se fazer amarrado, a coisa não vai sair do papel, que é pior, né? Não vai sair do papel, né? E aí não vai fluir o nosso serviço. Educativo. Planejamento é aprendizado de escuta do outro, justificar os pontos de vista, expressar as clarezas, as opiniões, buscar soluções criativas. É um percurso formativo gradual. O primeiro exercício de planejamento é sempre o mais difícil, e que depois que compreendemos a lógica, é claro, vai ficando sempre mais fácil, embora menos complexo. Evidencia posturas pessoais na convivência grupal, de atividade aberta ou de fechamento a ideias diferentes, fica evidente no exercício do planejamento, assim como as afinidades de existência dentro da equipe. A interação no grupo, ao pensar o caminho coletivo, revela muito mais do que cada pessoa. E, às vezes, as posturas e atitudes das quais não tínhamos consciência. Por isso, planejar juntos reforça o sentido de equipe e a sinergia entre, né, todos aqueles que estão na pastoral. Isso é importante, né, e a gente levar em consideração. Né? É algo, veja como o processo é dialogado. Né? É um processo sinodal, se assim podemos dizer, né? Para que o nosso planejamento de trabalho, o nosso serviço vocacional possa fluir de forma qualitativa, é necessário que passe por essa sinodalidade, por essa comunhão. De ouvir, de ver, de observar as posturas, de discutir, de pensar no que deve ser preciso, e não só uma discussão, né, como a gente costuma fazer, muitas vezes, nos nossos grupos, né, a gente deixa todo mundo discutir, daqui a pouco chega o coordenador e diz assim, mas vai ser assim. Né? Não é isso, né, porque aí vai ser só algo que vai ser oriundo da cabeça do sujeito, né? Mas é um caminho, um esforço dialogado, dialógico, onde, né, se escuta e se coloca em prática, né, e se acolhe a proposta que vem do outro, né, se de fato aquela proposta tem sentido e pode, né, coadunar e pode ajudar nesse serviço de animação vocacional. Mas mesmo por primeiro e acima de tudo se escuta, né, se dialoga, se pensa, para que se possa, né, amanhã, né, executar um trabalho de forma, né, que é fruto da participação e da colaboração de todos, e assim, de fato, né, se é da colaboração de todos, é um processo de comunhão, sem dúvida alguma, pelo Espírito. Prossiga. Revela as relações de poder dentro da equipe, né? Claro, quando a gente se coloca, nós vemos, né, como as coisas, como as visões vão vendo, e veja como a arte de planejar ajuda até a equipe a se entender e se conhecer. Se entender, se conhecer e assim, né, poder melhor servir.
No processo de planejar, todos são iguais, e o poder tem que estar a serviço do trabalho que será feito e ser assegurado pela ideia, pelo argumento, não pelo cargo que cada um ocupa. O resultado da elaboração tem consequências sobre a ação de cada um. O exercício deve ser de construção coletiva. As diferentes visões de participantes enriquecem a discussão porque trazem olhares diversos sobre a realidade. Por isso é necessário confrontar ideias, buscar possibilidades além das conhecidas, construir consenso, distribuir responsabilidades. Acredito que isso muitos de vocês já fazem, que isso aqui não é novidade, não é? Porque se nós estamos falando com a Assembleia de membros de pastoral, de animadores vocacionais, é porque já sentam, alguns já planejam, já veem algumas coisas, né, já tiram do papel muitas ações, né, mas eu estou aqui só recordando e, né, nos fazendo perceber como é importante o planejamento e como é importante que ele aconteça, não é? De forma a gerar essa comunhão, essa sintonia, essa unidade, onde cada um, né, tem voz e tem vez, e assim, vivendo dessa forma, sem dúvida alguma, cada membro de pastoral, né, se sentirá atendido, e por conta disso, né, se estará feliz no grupo, e poderá, e com isso, agirá de forma perseverante, e, claro, dará sua contribuição também na hora de colocar o projeto em prática. Agora, quando é uma ação, né, unilateral, isolada de uma só pessoa, as pessoas até fazem, muitas vezes, mas com o tempo se cansa, com o tempo desiste, com o tempo abandona, com o tempo não quer nem mais saber. Isso é importante para nós, né? Porque muitas pastorais e movimentos estão aí esvaziadas. Também um pouco por causa disso. Eu sei que hoje o povo não quer muito mais saber de pastoral, quer mais saber de encontrando, né? Tem um movimento de oração, um encontro de oração, um congresso, né? Um avivamento, uma coisa assim do tipo, está lá lotado, cheio de gente. Né? É a realidade que a gente está contemplando hoje em dia, né? Então, os pastorais, os movimentos, a dedicação na igreja, muitas vezes o pessoal não quer mais. Já dizem que querem só ir à missa, né? Basta ir à missa, me confessar, receber o sacramento, não quero participar de nada porque lá só tem briga, né? Eu só tenho dono, né? O povo diz que a igreja só tem dono, mas infelizmente tem gente que patrocina e possibilita a coisa, né? Por quê? Porque os nossos projetos, nossa forma de conduzir a coisa, não é essa forma que priorize a comunhão. E, claro, se não há comunhão, não vai ter corresponsabilidade. A responsabilidade vai ficar tão somente na mão de uma pessoa. É o coordenador. Foi ele quem disse? Não foi ele que planejou? Não foi ele que organizou? Não foi ele que pensou? Então, ele que faz. Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão no seio das nossas comunidades? Muitas vezes fruto dessa falta de sentar, pensar, de planejar, e a pessoa que muitas vezes não se sente escutada, não se sente atendida, que dá suas opiniões e como se estivesse jogando ao vento. E aí não tem como o serviço de animação vocacional fluir, como eu disse, confiando tão somente em uma pessoa, tão somente no coordenador, sendo que a equipe está toda esfacelada, toda triste, toda chateada, porque, né, ninguém dá a opção, nem ao menos, de falar. Prossiga. Anda, filho. Anda. Para pensar um pouquinho também nesse nosso serviço, a gente lembra, e eu trouxe aqui, né, todo bom planejamento, né, exige, claro, estratégias que nós vamos ver, né, mais adiante no decorrer dessa nossa conversa, né. E o planejamento estratégico, né, segundo a perspectiva da administração de empresas, né, ela teve o seu início justamente, né, no campo da administração de empresas, surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Onde Schwartz afirma que, fundamentados nas estratégias militares como uma força aérea dos Estados Unidos, iniciou-se uma difusão do planejamento estratégico, onde se iniciou a utilização do meio empresarial. O planejamento estratégico é uma área de grande importância dentro de uma empresa que deseja estabelecer
deseja se estabelecer e não ter e fechar num curto espaço de tempo. É um projeto contínuo que tem por objetivo contribuir para que os processos sejam executados de maneira eficiente e com recursos mínimos. De forma geral, planejamento e, sobretudo, uma estratégia, com grandes estratégias, como a gente costuma fazer nos nossos grupos, tem por finalidade analisar critérios, critério atual e futuro, planejar, preparando estratégia, definir o rumo que a empresa necessita para que os objetivos da mesma sejam cumpridos de maneira satisfatória. Isso a gente já faz, minha gente. Isso a gente já faz. Vamos fazer um encontro. Vamos pensar o ano. O que é que a gente deseja para o ano? A gente precisa, nesse ano, estudar mais. Então, o que é que a gente faz? Colocar mais formações. Então, vamos fazer assim, vamos ter uma tal mês, outra tal dia, outra com fulano, outra com ciclano. Esse ano, o que é que a gente deseja? Muitas vezes, não, a gente quer trabalhar mais com jovens de 0 a 15 anos. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos planejar, vamos organizar, como é que a gente vai falar com esse povo, como é que a gente vai agir, o que é que a gente vai utilizar, para a linguagem que a gente vai observar, em que realidade a gente se encontra, quais os meios que vamos usar, quais os recursos financeiros que a gente vai usar. Isso é planejamento. Eu desejo que, por exemplo, ao final do ano, nós tenhamos na nossa comunidade paroquial, ao mínimo, 5 grupos de jovens, novos grupos de jovens. O que é que eu vou fazer? Trabalhar com jovens de forma estratégica para justamente conseguir, amanhã, no final do meu processo, ter um resultado satisfatório. Agora, para eu ter um resultado satisfatório no final do meu processo, eu tenho que primeiro parar, planejar, organizar, definir metas, observar aquilo que é necessário, observar a realidade para poder seguir. Vamos lá. Estou sendo um pouco rápido, acredito, porque eu estou com medo do horário, do tempo. Então, aí, por isso que eu estou mais, qualquer coisa, se estiver rápido demais, vocês digam que eu paro. E se não entenderem também. O que não é o planejamento? Planejar a ação pastoral parece ser uma necessidade óbvia, mas no dia a dia costuma haver diferenças entre o que está registrado no plano e a ação efetiva desenvolvida pelas equipes. Por que se dá essa distância entre o plano e a ação? Podemos levantar algumas possibilidades de resposta. Algumas devem respeitar a prática da equipe. O planejamento não é percebido como uma necessidade, é feito para entender as exigências da mantenedora, ou seja, o padre está pedindo planejamento, tem que entrar no calendário pastoral. Senão, não vai poder ter nenhum evento vocacional. Então, eu corro e sento em 2 minutos com a equipe, bolo 5 eventos, penso em 5 datas, jogo lá e pronto, acabou-se. Porque tem que ir lá entrar no livro que o padre quer até dia 31 de outubro. Na correria da unidade, especialmente no final do ano, a equipe não se programa para planejar adequadamente o ano seguinte. O planejamento tende a repetir o que foi feito no ano anterior. Bota aí qualquer coisa. Vamos botar aí qualquer coisa, o que já faz, e depois a gente pensa o que vai fazer no meio do caminho. Repara. Isso acontece de monte, aos montes, no meio de nós, entre nós. Cada pastoralista escreve as ações dos projetos, os projetos que acompanham, depois o coordenador reúne todos, formata o plano e joga lá. Joga tudo lá, pronto, que Deus abençoe, se a gente tiver coragem, a gente faz, e se der certo, faz, se não der, fica por aí. Aí não dá. Aí não vai surtir efeito, e a coisa não vai evoluir. Isso não é planejamento. Você pegar, botar no papel e jogar lá, e pronto, depois correr atrás do prejuízo. Prossiga. Vamos? Poxa, saíram umas letras diferentes aqui, para quem sabe ler, sai. Outras ações que se referem ao nosso tema. A bagagem do agente, sobre o planejamento não é suficiente para atender às necessidades da equipe. Muitas vezes não há pessoas disponíveis para orientar a equipe nesse processo.
a equipe não compreende o modelo de planejamento adotado, né? Há confusão de conceitos, visões, práticas sobre o que seja de fato um planejamento, né? O planejamento, pensa, é só botar no papelzinho, não há pessoa suficiente, não há gente disponível, a equipe não tem tempo, né? Está tudo sobrecarregado, tem pouca gente. É claro que a gente tem que lidar com todas essas situações, sem dúvida alguma. Com todas essas realidades e dificuldades, não tenho dúvida disso. Mas, assim, mas a gente tem que buscar o mínimo de planejamento possível que possa possibilitar que a gente execute as coisas com tranquilidade, né? Que a gente possa prestar um serviço de animação vocacional de qualidade. Como a formação prática se retroalimentam, estes últimos tópicos permitem compreender a raiz das limitações das nossas práticas. Há visões equivocadas sobre o planejamento que influenciam na maneira de realizar. Tem gente que acha que um bom planejamento, um bom plano de pastoral vocacional é encher, né, o calendário da paróquia com, né, 20 atividades, ou encher o calendário da animação vocacional com 50 coisas, uma coisa para cada dia. Eu vou conseguir realizar isso com a minha equipe? Não vou. E para que eu vou encher? É melhor que se faça coisas mais, algumas ações grandiosas e outras menores, né? É melhor que se pense num planejamento mais enxuto, mas numa coisa mais organizada, que possa surtir maior efeito, um efeito com maior qualidade. Do que eu ficar, né? Eu descanso hoje, amanhã já estou na luta. Descanso hoje, amanhã eu já estou esbaforido. Para que isso? Né? E aí a gente vai atropelando por cima de tudo, passando por cima de tudo, muitas vezes, né, o processo o serviço de animação, o processo de evangelização, por meio da nossa ação, do evento que a gente se propuser a fazer, não é surtir efeito. Vamos lá. Podemos elencar alguns desses equívocos. Planejar para inglês ver, planejamento como entender como perca de tempo, repetição do que fizemos no ano passado, planejar só o calendário e planejamento como tarefa só do coordenador. Você conheceu algo de si mesmo e de sua equipe nestes tópicos? O que é semelhante e o que é diferente das práticas pastorais de vocês, dos planejamentos que vocês se propõem a fazer? Não tem muito disso? A gente ainda não vive esbaforido, pensando que tem que encher as coisas e botar meio na atividade? Prossigamos. No serviço de animação vocacional é necessário articular a animação vocacional numa gradualidade progressiva, ou seja, num caminho ascensional, com metas, etapas, passos, itinerários que devem ser continuamente avaliados. Caminho necessário articular, né, numa gradualidade progressiva. A gente vai caminhando e caminhando aos poucos, mas sempre, né, nesse caminho, né, para o alto, como nos recordava São Justino. Prossiga. Vendo, revendo. Para isso é necessário o quê? Demanda leitura da realidade para um bom processo de planejamento, sobretudo, de planejamento vocacional. A ação pastoral responde a um contexto concreto, lê a conjuntura com seus problemas, necessidades, possibilidades, desafios, oportunidades, interlocutores, projetos desenvolvidos por outros grupos, adversários, possíveis aliados, entre outros elementos, amplia a visão que depois apurar o foco do trabalho que será desenvolvido. Se não há esse tempo para refletir sobre a realidade, corremos os riscos de desempenhar um trabalho vocacional que não responde, de fato, às necessidades locais. Muitas vezes ele diz assim, não, ó, na minha pastoral, né, eu vejo muito nos encontros das RVP, né, na minha paróquia a gente faz despertar, a gente faz dia mundial, a gente faz não sei o quê, a gente faz não sei o quê. Mas por que, por exemplo, aí na outra faz outro tipo de coisa, mas por que, por exemplo, o despertar vocacional acontece nenhuma, dá certo nenhuma e não dá certo nenhuma, no mesmo esquema? Porque muitas vezes são realidades diferentes e a gente quer pegar uma realidade só, um projeto só e colocar em todas as situações, isso não vai incluir. Para que uma ação pastoral possa observar de forma concreta, é necessário observar necessidades, possibilidades, oportunidades, tudo isso.
né, o contexto concreto, quer dizer, não tem como eu fazer um projeto pastoral de cultura urbana e querer aplicar na cultura rural, ou de pegar da cultura rural e querer trazer para a cidade grande. São coisas diferentes, são formas diferentes de conduzir as coisas. Vai fazer missão, por exemplo, fazer uma semana missionária. Uma semana missionária na cidade grande é diferente de uma semana missionária que você vai fazer na zona rural. Não é porque o povo da zona rural ele não tem o que fazer, não, tem muito o que fazer, mas a dinâmica é diferente, o jeito é diferente, né? A forma de conduzir as coisas deve ser diferente. E uma das coisas que falta muito, né, muitas vezes, no nosso serviço, no nosso planejamento, é a gente se tocar, né? Se mancar, acordar, abrir para a realidade. A gente pega um projeto, lá na esquina deu certo, mas lá na esquina tem outra esquina, tem outro modo, tem outra atuação, tem outro grupo, tem outra forma de ver, tem outro foco, e aí a gente pega e traz para aqui, né? Deu certo lá, vai dar aqui. Aí aqui dá uma miséria, dá uma bagunça, não acontece nada, uma porcaria. Por quê? Porque são realidades diferentes. Por isso demanda a leitura da realidade. É uma coisa importantíssima para um bom planejamento. Leitura da realidade. Qual é a realidade que eu me proponho, que eu estou vivendo? A realidade da zona urbana, então eu tenho que pensar a partir da zona urbana. Qual o grupo que eu quero assumir e acolher? É um grupo de jovens, então vamos ver a realidade desse jovem. Mas esse jovem que está aqui no meu bairro, que está aqui na minha realidade, que está aqui na minha situação, que pensa e escuta isso, que ouve isso lá fora, que sente essa realidade, que passa por essa situação. Perceberam como, muitas vezes, muitos projetos não fluem por causa disso? Que a gente quer pegar, exportar e jogar e achar que vai dar certo? Exige um olhar crítico sobre o caminho já percorrido, avaliação crítica sobre o que foi feito, então incluído no que estava no projeto. Muitas vezes a gente pensa, organiza, esquematiza um projeto, bota no papel, faz as coisas, e a gente não tem a capacidade de observar o que não deu certo. Eu promovo um encontro de jovens, aí eu chego para a avaliação, e foi lindo, foi maravilhoso, porque o Senhor operou, porque deu bem, porque deu bom, porque tinha os jovens sendo e tal. Sim, mas foi tudo 100%, não tem nada a melhorar, não tem nada a se rever. Então, esse olhar crítico vai me ajudar a aprimorar o trabalho, a fazê-lo acontecer com mais precisão, né? É claro que eu não vou também colocar em cada evento, após cada evento, com um olhar destruidor, né? De que nada prestou, de que nada está bom, de que nada está efeito. Tem gente que tem esses olhares de profetas da desgraça, né? Que nada presta, está tudo sempre horrível, né? Sobretudo quando sou eu que estou fazendo, né? Quando é o outro que está fazendo. Né? Isso acontece muito no seio das nossas comunidades. Mas também, se olhar essa outra visão, dizer assim, ai, que lindo, tudo é belo, tudo é perfeito, vai ajudar no planejamento. Porque muitas vezes faltou uma coisa ali, faltou outra coisa lá, faltou outra necessidade ali, teve uma necessidade aqui, que pode ser aprimorada e que amanhã, né, será melhor utilizada. Né? Essa questão que o olhar crítico nos ajuda a otimizar o trabalho. Otimizar o trabalho. Né? Porque a gente vê o que foi que faltou e aí a gente evolui para justamente poder prestar um serviço de qualidade. Analisar criticamente a ação significa fugir da tendência de justificar os erros também, não é? Lacunas e dificuldades para lidar com eles de maneira, né, mais eficiente. É outra coisa importante, que é necessário, né? Então, não, mas a gente tem essa mania mesmo, né? Mas foi assim mesmo, né? Está lidando com o jovem, a gente pôde fazer. Não é isso. Isso aí não vai ajudar. Vai ajudar a gente pontuar as coisas, enfim, foi bom isso, isso e isso. Então, no meu próximo ano, no próximo evento, na próxima atividade, a gente investe mais nisso. Continua com essa perspectiva. Mas não deu certo isso, isso e isso. Então, nós temos que ter a capacidade não de ficar justificando, botando panos quentes, né? O próprio Senhor disse que não se bota remédio novo em panos velhos, e justamente dizer, pronto, isso aqui tem que rever, isso aqui tem que refazer, isso aqui tem que se reorganizar, para justamente amanhã, né, a gente ter mais eficiência no nosso trabalho, né, e o nosso evento, e o nosso planejamento poder fluir com mais tranquilidade. Né? Diz assim, as nossas congregações, Maria, serviço de animação vocacional,
está complicado, ninguém quer, ninguém vem, ninguém isso, ninguém aquilo, como é que a gente vai fazer, meu Deus? A justiça já dizia que não falta vocação, falta animador. Aí o que é que a gente vai fazer? Muitas vezes a gente não está tendo essa coragem de parar, de analisar criticamente, né, de botar um olhar crítico aí, ver o que é que a gente está deixando de fazer, o que é que a gente está deixando a desejar, o que é que a gente, onde a gente poderia melhorar esse serviço, né, para poder prestar um serviço de qualidade. Isso é importante levar em consideração. Não é ficar só passando a mão na cabeça, né, que vai nos ajudar, não. A gente tem que ter um pouco de olhar frio, né, sobre a realidade, para poder melhorar a realidade. Vamos mais adiante. Opções feitas por equipe, clareza no itinerário é outra coisa importante que é necessário ter. O que é que eu quero? O que é que eu pretendo? O que é que nós desejamos com esse encontro? O que é que nós desejamos com esse calendário? O que é que nós desejamos com esse planejamento, com esse projeto? Chegar a esse lugar, chegar a esse ponto, né? Mas chegar a esse ponto, o que é que vamos fazer? Isso, isso, isso. Vamos lá. Prossiga, que eu já passei da hora, eu acho. Prever o fortalecimento da criação das equipes, né, no trabalho vocacional, nós devemos tirar isso nunca de mente, das equipes vocacionais paroquiais, investir na formação dos membros, buscar a integração com as demais pastorais no âmbito da ação evangelizadora, né, isso são matérias importantes para o serviço de animação vocacional, sem dúvida alguma. Se eu quero fazer um serviço de qualidade, além dessa visão crítica, além dessa perspectiva de observação, além desse cuidado, eu tenho que, né, primeiramente, claro, prever esse fortalecimento, estabelecer uma boa equipe, investir, integrar, organizar o meu serviço de animação vocacional para depois, né, seguir com um planejamento de qualidade, né? Porque não basta também uma pastoral, um movimento, um serviço de animação vocacional, a gente chamar todos e dizer, vem você me ajudar, e a gente não oferecer a condição para que o outro possa ajudar, né? Então, esse investimento, essa integração, esse cuidado é importante, né? São pontos necessários que nos levarão justamente a seguir fazendo e agindo de forma coerente, de forma honesta. Então, às vezes a gente chama as pessoas da igreja para os trabalhos, para a missão, e a gente não dá um conteúdo a elas. Não mostra o que deve ser feito, não mostra como que deve ser feito, não dá um norte, né? Então, aí complica, né? Complica. Vamos lá? Prever ainda no planejamento é outra coisa importante, porque, né, a gente trabalha com muitas atividades, né, os recursos financeiros, para criar e manter manter a mobilidade dos animadores, as suas atividades de formação e todo o processo. Não tem como fazer um bom planejamento e executar as ações se a gente também não leva em consideração o lado dos recursos, né? O lado do recurso. Não tem jeito, né? Eu vou gastar quanto? Eu vou fazer um evento, eu vou gastar quanto? Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu vou gastar? Como é que eu vou captar esse recurso? Em que lugar eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, para preparar? Quem eu vou chamar para pregar? Quem eu vou chamar para organizar as coisas? Tudo isso tem que levar em consideração no planejamento, né? É aquele parar, por isso que, né, nós vimos anteriormente dizer, precisa de tempo, precisa de sentar, precisa de conversar, precisa de rever, precisa de dialogar. É um trabalho feito por muitas mãos, né? Até, porque tem que pensar em todos os âmbitos quando a gente pensa no planejamento. Né? Bom planejamento, a gente contempla todas as áreas, a gente observa todas as possibilidades. Vamos. No serviço de animação vocacional, para um bom planejamento vocacional, nós devemos considerar, né, o instrumento de serviço de animação vocacional, pastoral vocacional, como um instrumento de integração dessa ação pastoral, né, que é outra coisa importante, né? Então, se nós somos animadores, estamos aqui como animadores, né, claro, e nós vimos há poucos instantes que o trabalho se faz em comunhão, então, deve partir de nós essa perspectiva de ir ao encontro, de chamar, de promover, de oferecer, né, condições para que o outro entenda a necessidade do serviço de animação vocacional e de propor, né, com que o serviço, propor um planejamento
por exemplo, paroquial, e seja integrador e vocacional. Vai. E um projeto integrador, um projeto vocacional é aquele que vai nos ajudar, e a gente vai vendo como essa é a nossa missão de formar essa cultura vocacional, né? Animando cada movimento pastoral a pensar, promover experiências de eventos dentro de um planejamento. Dentro de um planejamento, né, vocacional. É a missão nossa, enquanto animadores vocacionais, essa de suscitar, né, esse trabalho vocacional, de criar essa cultura, né, vocacional, onde todos falem, pensem, entendam que toda pastoral vocacional, toda ação vocacional, como nós vimos o Papa Francisco recordar, né, mas que cabe a nós, né, também, além disso, né, de entendermos que toda oração vocacional, como está no documento do Congresso, do ano vocacional, né, de a gente e ser nós sermos esses suscitadores e ajudar também as pastorais, movimentos e a nossa comunidade a justamente entender isso, né, por meio, né, de um serviço planejado, orientado, conduzido, né, bem pensado, de modo que cada pastoral possa prestar o seu serviço com alegria e dedicação, né, e de modo que o processo de evangelização possa fluir e sim, todos vivam, pensam e se entendem como chamados, né, e que percebam que tem uma missão a realizar. Vamos. Por que planejar? Já falei tanto, né? Eu devia parar por aí, mas vamos seguir o slide aqui. A evangelização exige constante renovação e adequação aos novos contextos. Necessidade de análise crítica da situação pastoral atual, o diagnóstico como ferramenta de conversão pastoral, a integração entre dados empíricos e percepções comunitárias. Por isso é que a gente planeja. Evangelização em constante mudança, necessidade de análise, aquele diagnóstico que a gente tem que ter da realidade, né, que suscite um diagnóstico, né, que suscite, né, a uma verdadeira conversão pastoral e que nos leve a justamente viver cada vez mais em comunidade, ver e buscar essa integração, né, que nos possibilite servir melhor. A integração de dados empíricos, ou seja, você observar a realidade, ver os contextos, ver o que tem, ver o que pode tocar para justamente, né, e o que pode se utilizar para justamente aprimorar o seu trabalho de planejamento, né, e assim servir com qualidade e viver com dedicação à sua vocação e missão. Vamos. A prática da gestão da animação vocacional exige uma significativa organização na forma de trabalhar. Toda organização tem uma estrutura a ser pensada, que vai exigir mobilidade, investimento, técnica, prática, profissional, estratégia, metas, objetivo, organização e equipe. Vamos lá, prossiga. A pedagogia vocacional é a praxe ou o próprio serviço de animação vocacional e pastoral vocacional, um processo educativo de coerência que permite a teologia e a sensibilidade serem traduzidas em gestos, né, gestos consequentes da vida diária. De fato, a vocação respondendo dia a dia, cada manhã cedo respondendo. E a minha missão de animador vocacional é possibilitar com que o outro entenda isso. E para que o outro possa entender isso, sim, de fato, eu vejo o Gary agir sem dúvida alguma, que é um projeto, é um método, sem dúvida alguma, que a igreja mais utiliza. Esse fato há poucos instantes e é verdade. Né? Mas, assim, o fato de eu poder, para que eu possa ajudar o outro a entender que ele é chamado, que ele deve responder diariamente, que ele deve sentir que o Senhor chama a vida, a fé, a santidade, é uma vocação específica, né? A gente sabe que chegar até esse ponto exige um esforço grandioso, né? Sobretudo hoje, no mundo, onde as pessoas, né, não querem as coisas, querem viver só o momento, curtir só o momento, não pensam em relações duradouras, né? Então, eu poder chegar ao coração do outro, tocar, levar essa mensagem, fazer com que o outro acolha, vai exigir muito esforço, muita vontade, muita luta, muito trabalho, muita pedagogia, muita dinâmica, muito serviço, né?
Então, veja por isso que o serviço de animação vocacional é imprescindível que a gente pare, pense, organize, planeje, para que a gente possa, né, executar um serviço que possa falar ao coração, possa suscitar ações. Vai. De fato, planejar significa, né, escutar, ver o diagnóstico da realidade, compreender que passa por esse debate, propor as estratégicas e executar essa implementação. Tudo isso significa planejar, escutar, compreender, propor, executar. Diagnóstico, debate, estratégia, implementação. Vamos lá. Trago também aqui, como é que se diz, aquele método que nós já conhecemos, que é o SWOT ou FOFA, que é aquele também um método que as empresas utilizam, né, que é importante também, acredito eu, que pode nos ajudar no nosso serviço de planejamento vocacional, né? É ver a força, ou seja, identificar as forças, potencialidades, dons internas e positivas. E a gente já faz isso, por exemplo, quero fazer um festival de música, a gente já sabe, fulano sabe tocar, fulano sabe cantar, fulano sabe fazer isso. Né? As oportunidades, diagnosticar quais as possibilidades que favorecem o crescimento, né? Então, né, mas será que é necessário fazer um encontro, por exemplo, um festival de música ou um encontro de despertar vocacional? Vamos ver, vamos observar a realidade, ver as oportunidades. Não, é melhor, né, trair mais o encontro da música, então é por ali. Né? Aí também se observa as fraquezas e as ameaças, né? As fraquezas, né? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas que a gente vai poder, que a gente vai encontrar nesse nosso processo? Então, isso vai nos ajudar justamente na hora de realizar e de executar as nossas ações, né? Justamente porque nos dará essa possibilidade de ver, né? E veja que essa disponibilidade a gente tem um olhar amplo, de modo que a gente possa, né, planejar as coisas e executá-las de forma correta e já ir para cada evento, já com tudo organizado, já com tudo, né, determinado, já observando todas as realidades, de modo que a gente possa executá-la da melhor forma possível. Prossiga. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né, esse escutar, esse diagnóstico que a gente deve, né, observar em cada ação e, sem dúvida alguma, no nosso planejamento. Eu quero realizar 5 etapas, 5 eventos, por exemplo, né? As forças que eu vou utilizar para isso, né? As oportunidades que me virão, mas também as dificuldades que eu vou encontrar, as ameaças que eu vou encontrar nesse serviço, para justamente eu poder dizer assim, não, tendo tudo isso em mente, tendo tudo isso na minha frente, eu posso executar, né? Tenho capacidade de executar? Tenho, então vamos lá. Já estou executando com consciência, né? Tentando, né, diminuir as fraquezas, diminuir as ameaças, intensificar as forças, as oportunidades, para justamente o trabalho fluir da melhor forma possível. Plano de ação. Pode passar aí, depois leia aí, porque senão... Propor estratégias, né? O que fazer, como fazer, o período. Vai. A ferramenta, né, que a gente pode utilizar também é aquela que traz os 5 resultados, né? Os 5 dados, 2H, quer dizer, o que, por quê, quem, onde, quando, como, quanto custa, né? O what, why, who, where, when, how much. Na ferramenta, você detalha individualmente cada meta, objetivo, gerando atividades a serem realizadas e organizadas, como será feito, né? Todos esses questionamentos vai nos ajudar, esse processo de planejamento, e vai nos ajudar justamente a poder, de fato, executar, né, como é que se diz, o projeto da melhor forma possível. Prossiga. A tabelinha, né, para que a gente possa ver com mais precisão o que, por quê, quem, onde, quando, né? O que? Prossiga. O que? Estabeleça a meta a ser executada, identifique as tarefas, atividades. Definindo as atividades agora, é seguir cada tópico. Caso para alcançar a meta, deve realizar 10 atividades, deve seguir o roteiro para cada atividade.
Por quê? É importante saber o motivo pelo qual deseja fazer a tarefa. Esse motivo irá levar você rumo ao seu objetivo. Quem? Defina quem será o responsável pela atividade. Só pode ser delegado, então delegue, né? Se pode ser delegado, então delegue. Identifique qual a pessoa mais adequada para uma solução mais efetiva desta tarefa. Assim, onde? Qual o local a ser realizado? Quando? Nesse caso, defina a data, horário e prazo. Como? Como deverá ser feito? Quais atividades, processos para serem concretizados? Né, o planejamento. Quanto? Pode custar tempo, dinheiro e recursos. Né? Isso a gente, graças a Deus, já vem utilizando. Né? Aí, por aí a gente termina. Né? Isso, graças a Deus, faltou uns 2 slides, eu acho que não entrou nesse processo, mas é assim mesmo. Isso, graças a Deus, a gente já vem utilizando, né, sem dúvida alguma, no nosso dia a dia. Mas é tão importante que a gente pare, pense, organize, veja, reveja, observe esses pontos, que eles nos ajudarão, sem dúvida, a gente evoluir e a gente prestar um serviço de qualidade. Volto a dizer, muitas vezes os nossos eventos, as nossas atividades não fluem como deveria, justamente porque não há esse planejamento, justamente porque não há organização, justamente porque a gente se dispõe a fazer as coisas como se quisesse dar um tiro no escuro, atirar para tudo quanto é lado, como se fosse, né, como diz ela, jogar semente em todos os terrenos, mas aí a gente vai perder semente, né? Vai perder energia, a coisa não vai fluir como deveria. E no serviço de animação vocacional é necessário que a gente tenha um pouquinho de foco, não é? De foco para que a gente possa executar um trabalho de qualidade, para que a gente possa evoluir na nossa caminhada e para que a gente possa falar de forma que seja audível, de forma que seja inteligível, de forma que seja acolhida, de forma que seja aceitável. Muitos dos nossos problemas, dos esvaziamentos dos nossos eventos, ou da não adesão dos nossos eventos, passa, muitas vezes, por a falta de estudo crítico da realidade, passa pela falta de observação da realidade, passa pelo nosso amadorismo, né, onde a gente quer fazer as coisas, as nossas pressas, onde a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, e não para, não pensa, não observa, não organiza, e depois a gente fica aí no sufoco, se acabando para fazer as coisas, muitas vezes a coisa não sai como deveria. Chegamos ao final de mais uma aula da Escola Justiniana. E você que nos acompanhou, continue conosco nesta caminhada de formação. Assista às próximas aulas, aprofunde seus conhecimentos e permita que a cultura vocacional faça parte cada vez mais da sua vida. Jesus, Maria, José.